Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai trabalhar sobre as operações matemáticas e os números racionais. Dessa vez, a gente vai conversar um pouco sobre subtração de números decimais. A gente já trabalhou sobre adição, né? Uma aula super tranquila, onde você, que é do quinto ano, participou demais, né? E eu não me canso de dizer que eu amo a participação de cada um. Antes de começarmos com o nosso assunto, eu tenho alguns recadinhos. Eu sei que muita gente já acompanha as aulas desde o começo do ano, outras não, outras estão iniciando agora, né? Então eu vou dar alguns recadinhos e quem ainda não baixou o aplicativo já sabe como fazer? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo. Quem ainda não tem o aplicativo, possivelmente está me assistindo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. As aulas do quinto ano começam normalmente às 9 horas, né? Isso, e vai até às 10h30. Infelizmente, eu ainda não consegui dar uma aula até o meio-dia. Por enquanto, eu só tenho um pouquinho de tempo com vocês, né? Mas não perde tempo. Você que está me assistindo pela TV e ainda não baixou o aplicativo, faz isso agora. Além de acompanhar as nossas aulas, você pode interagir comigo ao vivo. Pode mandar mensagem, pode mandar um beijo para a professora. Eu amo quando vocês mandam bom dia, boa tarde, boa noite para mim. Manda um beijo para a tua professora, manda um beijo para a tua mãe, para o teu pai, para o teu avô, para o teu tio. Pode? Pode mandar sim. Quem vai me ajudar a receber essas mensagens é a professora Abigail Viana, que já está aqui a postos, esperando a mensagem de vocês. Será que tem alguma mensagem para mim? Tem sim. Nicole dando oi, tia Kedma, Olha bom aí. dia. Mário também. Edson deu bom dia. Eu perguntei se eles estavam bem. Mário disse, eu estou super bem, ó. Que maravilhoso. Tudo de bom. O Ronald aqui dando bom dia. Então, todo mundo aqui animado, viu? Todo mundo a postos, animados como eu estou aqui em estar mais uma vez com vocês. É isso mesmo. Professora, a senhora já falou que eu posso assistir a aula pelo aplicativo. A senhora disse também que eu posso assistir pela TV, canal 22.3 na TV Nova Nordeste. Existe outro canal onde eu posso acessar as aulas? Claro, vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Isso mesmo, ficou com uma dúvida, perdeu algum momento da aula, não tem problema. Assiste no YouTube quantas vezes quiser. Teve uma dúvida, não tem problema. Deixa lá escritinho que se eu puder te ajudar, certamente farei, certo? Não tem desculpa para vocês não acompanharem as aulas do Educa Recife. Para me ajudar na interação, na acessibilidade, para garantir que mais pessoas tenham acesso ao Educa Recife, Midian está aqui fazendo um trabalho excelente, aquele trabalho maravilhoso que eu não canso de elogiar, a interpretação de Libras. Vê que massa, vocês já pararam para prestar atenção nessa equipe? Eu não canso de elogiar, porque eu acho lindo o trabalho dele, certo? Então, Midian vai me dar essa força e, claro, a produção maravilhosa, a que garante a transmissão das aulas para vocês, né? Olha aí, teve até palminhas. Não posso deixar de citar eles, né, que sempre estão aqui na luta. Se eu parasse para citar os nomes, seriam muitos. Então, já que eu não posso ficar até meio-dia, né? Apesar de eu elogiar tanto a produção, ela não me deixa ficar até meio-dia. Então, eu vou precisar começar a minha aula. Primeiro de tudo, a gente vai conversar um pouco sobre os números racionais. Dessa vez, a gente vai falar sobre os números decimais. O que são números decimais? A gente já entendeu um pouco, né? Até na aula de adição de números decimais eu falei um pouco sobre como funcionam os números decimais, né?
A gente sabe que no sistema de numeração decimal existe um agrupamento de 10 em 10, não é isso? A gente aprendeu isso. Vou voltar com uma aula específica de sistema de numeração. Hoje eu não vou focar nisso. Eu só quero que você entenda que o nosso sistema de numeração ele é decimal porque ele é dividido em grupos de 10. Beleza até aí? Uma unidade. Se eu tiver 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tiver 10 dezenas, eu tenho uma centena. Se eu tiver 10 centenas, eu tenho uma unidade de milhar. E por aí vai. Por aí a gente vai trocando de ordem e a cada 3 ordens a gente tem uma classe. Aí a gente vem com a unidade, a classe das unidades simples, a gente tem as unidades de milhar, a classe dos milhares, na verdade, a classe dos milhões, dos bilhões. Se a gente fosse falar de todas as classes, não teríamos tempo. Eu quero que vocês entendam hoje que o nosso sistema decimal, ele acontece em agrupamentos de 10. Beleza? Certo, professora, mas aí a senhora está falando dos números inteiros. Eu já entendi nas suas aulas anteriores que os números racionais, eles são números que são partes de um inteiro. É verdade? Verdade, você entendeu muito bem a aula de números racionais. Quando eu falo de números decimais, quando eu falo de frações, eu estou falando de um inteiro que é dividido em partes, claro, em partes iguais, tá? A gente fala de partes de um inteiro. Professora, mas isso é fração. Eu também já dei uma aula de fração onde a gente consegue colocar uma fração em números decimais e números decimais em frações, porque são partes de um inteiro e essa representação ela pode variar. Eu posso ter uma representação fracionária e posso ter uma representação decimal, que é a que a gente vai trabalhar hoje. E o que é o número decimal? Trouxe mais uma vez as minhas cédulas, certo? Aqui, as minhas cédulas, elas podem representar os inteiros. Mas, dependendo de como eu vou utilizar esses números, eu vou precisar dividir esses inteiros em partes. E um exemplo disso são as nossas moedas, são os nossos centavos. Eu tenho as minhas moedas de R$1, que também formam os inteiros, tá? Esse é o dinheiro que a professora tem. Esse é o dinheiro que eu tenho da minha carteira, minha gente. Esse aqui é tudo falso, tudo sem valor. Mas eu queria que tivesse valor real, que eu estou até precisando. Mas vamos lá. As moedas de R$1 também são a representação de inteiros. São representações de inteiro, essas moedas de R$1 que eu tenho. Quando eu falo de números decimais, eu estou falando de centavos. Números menores que o inteiro, no caso, são os números, são os valores menores do que R$1. Nesse caso, ó, 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos. E para eu fazer essa troca, né, para eu dividir o meu inteiro em partes iguais, e a gente já entendeu que existe um agrupamento de 10, eu posso dar o seguinte exemplo. Eu tenho o meu R$1, que representa o meu inteiro. Vou até afastar aqui para ficar bem espaçoso. R$1, ele está representando o meu inteiro, certo? Quinto ano. Para eu ter os meus números decimais baseados nesse R$1, que é o meu inteiro, eu vou precisar dividir em 10 partes, certo? Então, eu vou precisar de 10 moedas de 10 centavos. Pronto. Presta atenção, quinto ano. Percebe aqui comigo. Vê se eu não tenho o mesmo valor. Eu tenho o mesmo valor aí? Aqui eu tenho uma moeda de R$1. E quanto vale essas 10 moedas de 10 centavos? R$1, professora? Exatamente, R$1. E por que a gente faz isso? Porque nem sempre a gente tem valores no nosso cotidiano que valem números inteiros. E é por isso que os centavos existem.
para que a gente possa trocar e, no caso de qualquer produto no supermercado, por exemplo, a gente conseguir trocar esses valores. E esses valores são trocados a partir dos centavos. São valores menores que se juntam para alcançar o inteiro. Aqui eu estou dizendo em forma decimal, num agrupamento de 10 moedas de 10 centavos, que formam o meu inteiro. Nesse caso, o meu R$1, que no caso é meu inteiro. R$1 é o meu inteiro. Não teria lógica. Para eu trocar esse real, eu teria que quebrar a minha moeda, Não. E eu já vou entrando nessa questão da subtração com vocês, porque normalmente a gente aprende assim, eu vou pedir emprestado. Acaba com isso. Quinto ano não fala de pedir emprestado. A gente vai trocar o valor. É como se, vou dar um exemplo simples. Você quer comprar aquela pipoquinha do metrô. Eu amo. Quando eu pego o metrô, eu amo. Inclusive, eu queria que a produção até me desse uma pipoquinha dessa. Você quer comprar aquela pipoquinha, mas você está com uma moeda de R$1. Tu vai pedir emprestado ao teu colega do lado, Vamos dizer que seja 70 centavos. Você vai pedir os 70 centavos emprestado? Não. Você não já tem um R$1? Você vai trocar. Tanto é que se você der esse R$1 ao vendedor, ele só vai tirar, no nosso exemplo, os 70 centavos. Sobrou troco? Sobrou 30 centavos. Eu precisei quebrar a minha moeda de R$1 para dar só a parte que o vendedor precisa? Não, eu fiz uma troca. Na subtração a gente faz troca, a gente não pede nada emprestado, certo? Então fica atento a isso. No nosso caso, eu precisei trocar o meu inteiro, trocar o meu R$1 em centavos, para que eu pudesse receber o meu troco de volta. Tranquilo até aí? Estão entendendo direitinho? Eles estão entendendo aí, professora? Estão sim, inclusive estão respondendo, viu? O Edson respondeu quando você perguntou as moedinhas de 10 centavos, ele respondeu que equivalia a R$1. Estão bem atentos, sim. Olha aí, maravilhosos. Então, quando a gente fala de números decimais, são números que representam o nosso inteiro dividido em partes. Aí eu já vou pular, porque a gente já trabalhou. Falando de estrutura de números decimais, a gente pode pensar bem nesse símbolo, que é a vírgula. O símbolo que representa os números decimais é a vírgula. Por que eu estou dizendo isso? Já houve situações onde o aluno botou um ponto. Quinto ano. Ponto em número é a troca de classe. Por exemplo, quando você chega ao número 1000, você coloca um pontinho. 1.000. Isso quer dizer que você trocou de classe. Classe dos milhares, nesse caso. Quando a gente fala de decimais, não, a gente usa a vírgula, não confunde. Em qualquer lugar onde você vê números com vírgula, são números decimais. Com ponto, não. Ponto só tem em números inteiros, tá? Eu posso ter, claro, no caso do nosso real, a nossa representação do real, R$1.550,50. Eu vou ter o ponto e vou ter a vírgula, mas ali eu tenho inteiros e decimais. Aí eu já aproveito para te mostrar essa representação. Aqui eu tenho o meu inteiro que vem antes da vírgula e depois da vírgula eu tenho os meus números decimais, certo? Aqui eu vou passar bem rápido, né? Porque a gente já trabalhou essa questão dos usos dos decimais em diversas situações do nosso dia a dia. Supermercado, né? No caso da subtração, em adição, a gente descobriu o valor que a gente gasta, certo? No caso de subtração, hoje a gente vai trabalhar com troco, porque eu vou subtrair o valor da compra pelo que eu paguei, certo? Então, a gente vai trabalhar especificamente com troco.
Na aula de adição, a gente trabalhou o gasto total. No caso de subtração, não. Eu quero saber quanto eu recebi de troco. Então, eu foquei no troco, nos nossos probleminhas que já estão chegando por aí. Mas com relação ao uso dos números decimais, no mercado, quando a gente vai fazer feira, em posto de gasolina, lembra que eu falei das corridas onde as medidas de tempo, elas são contadas minimamente, que é quando a gente vai descobrir. Milésimo de segundo define quem foi o piloto vencedor ou não. Vê, milésimo de segundo, o segundo já é rápido, né? Imagina um milésimo de segundo. Mas isso numa corrida de Fórmula 1 faz toda a diferença. Na altura, né, quando a gente vai medir a altura, eu até citei, né, a altura da professora não foi muito privilegiada com relação a comprimento, mas os decimais ficam muito claros. Eu tenho a altura 1,53 m. 1,53 m. Esse 53 é decimal, tá? Depois da vírgula eu tenho números decimais. Eu posso falar do peso. Não vou falar o meu peso aqui, tá certo? Não vou falar o meu peso por questões, né, particulares, né? Mas a gente pode utilizar tranquilamente essa questão do peso como os números decimais no nosso cotidiano. Ninguém tem 40 quilos fechado, 50 quilos fechados. Acontece? Acontece, mas normalmente a gente tem os decimais aí. 50 quilos e 500 gramas, você pode prestar atenção na balança, que nunca é um valor fechado, nunca é um número inteiro específico. Os decimais sempre estão presentes. Olha a representação aqui. Antes da vírgula, quinto ano, números que estão antes da vírgula são números inteiros. Depois da vírgula, números decimais. Parte inteira antes da vírgula. Depois da vírgula, partes decimais. A parte decimal fica depois da vírgula. Tranquilo? Nas operações matemáticas realizadas com números decimais, deverão ser respeitadas algumas condições. E que condições são essas? Vamos trabalhar especificamente com subtração. Na subtração, o número maior ocupa o lugar do minuendo e o menor o subtraindo. O resultado pode ser chamado de resto ou diferença. Duas observações. Primeiro, o número maior sempre vai ficar em cima, né? Eu não tenho como tirar um número maior de um número menor. O primeiro número, ele precisa ser o maior. E o de baixo, lógico, o menor. Por isso, o minuendo vem primeiro, que é o número maior, e o subtraindo, o número menor. Normalmente é a parte que eu vou tirar, certo? O meu resultado é chamado de resto ou diferença. Presta atenção nesse nome, diferença. Sempre quando existir em qualquer questão, nas provas externas, por exemplo, cai demais. Qual é a diferença de valores? Faça sem medo, é subtração. Qual é a diferença de valores? Subtração. Quando tiver esse nomezinho, diferença, é uma subtração. Às vezes, nos problemas matemáticos, não tem qual operação a gente utilizar. Então, já fica a dica da professora. Sempre que tiver qual é a diferença de valores, qual é a diferença de idade, qual é a diferença de objetos, pode fazer uma subtração sem medo que você vai encontrar a resposta. Tranquilo? Então, fica aí a estrutura. A subtração dos números decimais é do mesmo jeito que você faz a subtração de números inteiros. Ó. O que é que você precisa respeitar? A posição dos algarismos. E lembra de uma coisa, vírgula sempre estará embaixo de vírgula. Não muda a posição da vírgula não, ó. Já vai fazendo direto. Se você muda a posição da vírgula, se você muda a posição dos algarismos, a resposta não vai ser a adequada, tá certo? Aqui eu tenho um quadro de valor e lugar que representa isso, ó. Eu tenho a minha dezena com a minha dezena,
unidade com unidade, presta atenção no alinhamento da vírgula, quinto ano. Décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de décimo. Fez essa estrutura, pode fazer a subtração tranquilamente, que o resultado será correto. Ó. E aqui muito fácil, ó. 9 menos 0, 9, 9 menos 9, 0, 9 menos 9, 0, 6 menos 2, 4. Ó. 69,99 menos 29,90, 40,09. Beleza? Tranquilo até aí? Preste atenção na estrutura, hein? Presta atenção na estrutura para o resultado ser o adequado, ser o resultado correto. Beleza? Para que o resto e a diferença sejam exatos, sejam reais, eu preciso respeitar a estrutura durante a minha operação, tá? Subtração é muito fácil, né? E aqui eu já tenho, ó. Eita, professora, a gente já fez uma atividade parecida. Fizeram sim. Só que vocês fizeram em adição. A pergunta que eu vou fazer hoje é diferente. Eu já coloquei de propósito. E eu quero que vocês respondam comigo, certo? Vou começar. Carlos levou sua filha para comprar material escolar. Ele comprou uma mochila por R$ 69,90 e um estojo por R$ 10,90. Se Carlos gastou R$ 80,80, lembram desse resultado? Quem assistiu à aula anterior já meio que identificou o resultado, né? Porque a gente fez uma operação para encontrar esse valor. Se Carlos gastou R$ 80,80 com os materiais comprados para sua filha e pagou R$ 81, quanto sobrou de troco? Olha, estruturei aqui no quadro de valor e lugar e vou mostrar para vocês aqui, ó. Vê só. Quanto foi que deu a conta? R$ 80,80, certo? Só que ele pagou com R$ 81, ó. Vou representar aqui. Que ele pagou 81. Oxe, professora, eu vou quebrar essa moeda, é? Lembra do que eu falei para vocês sobre a troca? Eu vou dividir esse meu inteiro em partes, que no caso é para eu dar o troco. Vocês sempre que vão aos mercados, vocês aceitam troco? Acho que todo mundo, né? Imagina, se a conta deu R$ 80,80 e eu dei uma nota de R$ 100. Vocês vão deixar o troco para lá? Infelizmente, a situação econômica da gente não permite, né? Então, a gente sempre vai esperar o troco por menor que ele seja, que é o nosso caso aqui, ó. O que é que eu vou precisar fazer para dar o troco? Eu vou quebrar minha moeda de R$ 1, é? Não, por isso que eu falei. Em subtração, inclusive, a gente não pede emprestado, a gente troca. Professora, e eu vou tirar 0 de 0, tá beleza, mas eu vou tirar 8 de 0, é? Não, eu vou trocar esse real aí, ó. Eu vou pegar esse real e vou trocar. Eu vou usar as de 10 centavos, mas vocês sabem que eu posso representar de forma diferente, né? Eu posso ter, por exemplo, uma moeda de 50 centavos e 5 de 10 centavos. 50, 60, 70, 80, 90, R$ 1. Poderia usar moedas de 5 centavos? Poderia. Poderia usar moeda de 25 centavos? Poderia também. Mas, nesse caso aqui, eu vou utilizar as minhas de 10 centavos que eu utilizei. Então, ele pegou esse real e trocou. Ele pagou 81, mas só vai precisar de 80 e 80. Então, o caixa vai pegar esses 80, vai tirar os 80 centavos dele e vai dar os 20 centavos de troco, certo? Ele não quebrou a moeda, ele trocou esse inteiro em decimais. Ele trocou o real pelos centavos. Qual foi o troco? 20 centavos.
Beleza, quinto ano? Bora para mais uma. Essa também estava. Pedro foi ao supermercado comprar alguns lanches. Encontrou um biscoito por R$ 2,40, um salgadinho por R$ 2 e um refrigerante por R$ 2,50. Ele comprou todos os itens. Pedro gastou R$ 6,90 com os lanches comprados no supermercado. R$ 6,90. Se ele pagou R$ 10,90, quanto recebeu de troco? Vê, ele já facilitou o negócio, né? Quanto foi que deu? R$ 6,90. Mas ele pegou R$10,90. Pagou com R$10,90. Olha como vai ficar a conta. Aqui tem a representação. R$10,90 menos R$6,90. Olha que massa. R$6,90. Vamos tirar esses 90 logo daí. 10 menos 6. Vê. Vamos dizer que ele tenha feito isso daqui. Aqui, R$10. Deixa eu pegar outra de 2. É bom que eu tô rica aqui. Pronto. Vamos dizer que ele pagou desse jeito aqui. 90 menos 90, já tirei. E agora, menos 6. Olha, R$6,90. Quanto é que sobrou de troco, quinto ano? R$4. Tá aqui, ó. R$4. Fácil. Professora, mas não deu decimal. Lógico, ele facilitou dando os centavinhos aqui para zerar essa diferença. E com 2 cédulas de R$2, ele conseguiu dar o troco. Beleza? Vamos para mais uma. Maria saiu de casa para aproveitar a liquidação de uma loja de roupas. Comprou uma blusa por R$19,90, um short por R$27,50 e um lenço por R$11. Gastou R$58,40 com os produtos em liquidação. Se ela pagou R$60, quanto recebeu de troco? Olha que maravilhoso. As roupas aí, eu quero saber quanto recebeu de troco. Subtração simples. O que eu quero que você observe é isso aqui, ó. 60 menos 58 e 40. Professora, e agora? E agora que a gente vai trocar, meu anjo? 60, vamos dizer que pagou os 60 aqui. 60. Ele pagou 60, mas só vai tirar 58 e 40. O que é que a gente vai precisar fazer aí? Trocar, não é isso? Olha, 58. Deixa eu facilitar aqui. Olha, professora, como é que a gente vai fazer aí? 60 reais. Pronto, pagou com 60, mas só vai tirar 58 e 40. 55, 57, 58. E agora, professora, como é que a gente vai tirar o valor daí? Eita, fácil, minha gente. A gente só vai precisar trocar esse realzinho aqui, ó. Eu não já tenho uma moeda? Vê que massa. Vê que legal. Isso vocês conseguem fazer em casa, hein? Pega aquelas pratinhas. Ó, eu não já tenho. 58 e 40. Vai sobrar. Eu troquei aqui, viu? Ó, 58 e 40. Sobrou 1,60, como tá aqui na mesa. Tranquilo? Tranquilo até aí? Deu para entender direitinho? Eu teria muitos problemas para continuar com vocês, mas vocês sabem que o tempo é
pouco, o tempo é curto, então a gente vai deixar isso para outro momento. Mas eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail Viana pela presença. Eu que agradeço, eles estão aqui respondendo tudo, viu, professora? Olha Todas as aí. questões foram respondidas aqui. Muito bem. É porque às vezes eu me empolgo, né? Às vezes eu quero dar o assunto para que vocês entendam e nem dá tempo de vocês participarem demais. Mas eu amo quando vocês sempre dão a contribuição e eu sempre espero que você esteja comigo. Pessoal, infelizmente eu vou ter que ir embora, mas numa próxima oportunidade estaremos juntos. Pois é, a produção não me deixa ficar até meio-dia, mas eu te espero numa próxima. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.